Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui. Tô cansado. Cada vez mais que eu acompanho as notícias do Brasil, eu fico imaginando que o Brasil não me representa mais. E eu disse já para vocês que eu já mudei da minha nacionalidade, tá? Eu agora pertenço a uma das tribos lá do norte da Austrália, os famosos papacu australianos, tá? Porque é loucura. O Brasil tornou-se algo deplorável de convívio público. Quando a gente espera que deputados, senadores, congressistas, pessoas ali que estão trabalhando para o povo e pelo povo, porque são pagos com o meu salário, com o meu dinheiro, que vira salário para eles, com o seu dinheiro, e dinheiro de impostos que hoje realmente fazem falta no final do mês. Fazem falta. A gente vê quão deplorável essas pessoas não fazem absolutamente nada da sua existência e lutam por seus próprios interesses. Eles não lutam pelo interesse da população, eles lutam por aquilo que eles querem, a perversidade. Veja o caso do tal do Sóstenes. O Sóstenes, se não me engano, foi aquele cara que defendeu a proibição de aborto para crianças que foram estupradas por criminosos, por pessoas realmente nojentas e podres, que estupraram crianças e que estariam então ali fazendo o seu direito legal do aborto permitido pelo Estado. O Sóstenes foi o cara que usou a Bíblia para justificar a proibição disso, afrontando médicos. E foi pego com o dinheiro, quase 500 mil em espécie, na sua casa. Ele não soube explicar até hoje o que era aquele dinheiro. E ele é um dos representantes da igreja, né? Eu não sei se ele é pastor, tal, um cristão. Mas como todo bom cristão, ele pega um terço. Como diria do Paulo Maluf, a piadinha. E hoje eu trago para vocês mais uma figurinha que utilizou-se do dinheiro público para refazer os seus dentes. Gastou ali, acho que foram 170 mil reais, porque afinal, ele é a representação do povo, ele precisa estar com os dentes. Olha as discrepâncias. Jesus tirava do próprio corpo para dar para as pessoas. O Marcos retira das pessoas para dar a sua própria beleza. Já temos uma total discrepância bíblica observada. E ele é pastor da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma das estruturas neopentecostais repletas de crimes observados hoje no Brasil. É uma das congregações, uma das ramificações do cristianismo mais complicadas já observadas dentro dos direitos do ir e vir do cidadão, que é exatamente o que nós vamos questionar hoje. O projeto, ele é sensacional, sensacional. Eu realmente vou fazer campanhas para que esses caras, eles não sejam reeleitos, tá? Porque veja, o Estado é laico. O Estado é laico. As pessoas não sabem, né? Mas o Estado é laico, embora a religião predominantemente no Brasil é da Igreja Apostólica Romana, com 50%, e as ramificações protestantes e neopentecostais totalizando aí 35%, o restante está dividido entre ateísmos, o ateísta que cresceu muito, né? Acho que atinge quase 10% da população com os seus desvios padrões, e os outros que se enquadram num percentual muito baixo, que são minorias. Umbanda, Quimbanda, Candomblé é minoria, o budismo é minoria, o judaísmo é minoria, o islã é minoria, o hinduísmo praticamente não existe, e o direito ao culto e crença aberto, que são as ordens iniciáticas, o ocultismo, a Wicca, que também acabam entrando no conjunto das minorias. Marcos Feliciano, então, ele, tomando ainda a cauda da PEC da blindagem, digo bandidagem, né? Ele então perfaz uma ideia de que eu quero blindar os pastores. Então eu vou criar projetos de lei que permitam eu utilizar de elementos de crença de outras pessoas
e falar que aquilo é o diabo, o demônio, pregar homofobia e pregar racismo num púlpito. E eu crio, então, um processo para abranger, então, isso como um viés da igreja. Peraí, temos um problema. Se a gente pega o Novo Testamento não possui isso, a não ser pelas cartas de Paulo, e eu vou trazer para vocês. Cartas de Paulo são estruturas mais questionáveis da composição bíblica, lembrando que seria a última composição bíblica, seriam as cartas de Paulo, e que tornam-se hoje extremamente questionáveis. Até mesmo outros questionaram a escrita, a época, uma vez que ele não conheceu Jesus, ele tornou-se um oportunista para então se perfazer das estruturas de crença da época, surfando na ideia de Jesus e ganhando então o respaldo junto aos romanos, porque é o que ele escrevia, as cartas aos romanos, que é o interesse dele. Então nós temos ali um pandindim da ideia de Cristo. Lembrando, foi ele que colocou como obrigatoriedade o trabalho no sábado, tá? Jesus disse que não se trabalharia no sábado, porque o sábado era resguarda da família. Foi ele que obrigou, então, a ser colocado como obrigatório o trabalho no sábado. Agradece, Paulo. Lindo, chuchu. Vamos lá. Eu quero só fazer um adendo, porque muitas pessoas, elas não sabem quem eu sou, e muitas não acompanham o canal, tá? Claro, com certeza, muitas não acompanham o canal, nem meus inscritos acompanham o canal. Então, vamos lá. Eu tenho uma vasta formação acadêmica com 60 especializações, tá? Acadêmicas. E vão desde a história, elementos da história clássica, moderna, medieval, até história do cristianismo, história africana, ciências da religião, 4 especializações em teologia, e eu sou budista. Então, assim, se eu tenho todas essas especializações na área do cristianismo, imagina do budismo. Então, tá bom? Então eu tenho conhecimento de causa para poder falar sobre isso. Não exerço o pastoril, não subi no púlpito para fazer nenhuma pregação cristã, mas eu conheço as passagens, tá? Lembrando, a teologia que eu estudei é uma teologia liberal e não fundamentalista. Embora algumas faculdades tentaram impor o fundamentalismo, eu levantei e saí, porque fundamentalista é simplesmente alguém que decora a Bíblia e sai pregando ela por aí. O liberal é aquele que estuda toda a parte social, política e econômica das passagens, toda a parte da história, para buscar compreender a parábola bíblica. A Bíblia é escrita em parábolas. Ela é uma obra para quase ficcional, tá? Até mesmo seus personagens foram questionados e muitos nem existiram. Vamos lá, vamos ver o que esse rapaz me diz. Como é que você pode falar para a pessoa da Umbanda que ela está no caminho errado, se para ela aqueles são Deus, mas para você é demônios? Aí você vai falar para ela, ó, isso aqui é um demônio. Ela pega e te processa. Nossa, que coisa, né? Onde já se viu? Eu tenho direito de ofensa. É praticamente, eu tenho direito a falar sobre homofobia. Eu quero ser homofóbico. Eu quero ser racista. Eu tenho meu direito constitucional de dizer para a pessoa o que eu quiser na cara dela. É isso que ele está falando. Marco Feliciano explica então um projeto que autoriza pastores a criticar outras religiões. Lembrando que o Marcos Feliciano foi processado por racismo e homofobia. Racismo. Muita gente falando, deputado, sobre o perigo desse projeto, por exemplo, autorizar pastores a praticar racismo, homofobia. Esse rapaz, Israel, ele é muito polido, ele é muito político, tá? Eu acho muito curioso. Por que ele fala, né, sobre racismo e homofobia? Porque ele leu, ele sabe que o próprio Marcos Feliciano atacou a África, falando que a África, então, ela é amaldiçoada e que vem, então, dos descendentes de Noé, filhos ali de Noé, que seria o Cã, né? Mas veja, Noé, bíblico,
não existiu. O texto de Noé, ele refere-se a Gilgamesh, ele foi copiado da história de Gilgamesh e colocado na Bíblia como um princípio de uma historinha a ser colocada dentro da inundação. Por quê? A inundação ele acontece nos rios Tigre e Eufrates. Foram os únicos 2 rios que alagaram naquela época. Por quê? Porque as represas foram abertas dentro de uma manifestação que aconteceu. Foi uma tomada, foi uma guerra que aconteceu ali e inundaram, alagaram todas aquelas planícies lindas onde eram plantadas todos os meios de subsistência. E os 2 reis da época, Enlil e Linlil, que governavam a Mesopotâmia ali, ficaram vulneráveis naquela situação. Tanto que a população, que era um homem que veio do barro, conhecido como Adão, por isso que surge o preceito do Adão, pois o homem que veio do barro, alguns vieram da bosta, mas você tem o princípio do homem que veio do barro, que ele trabalhava na agricultura, teve que buscar apoio junto ao Altíssimo, El Shaddai, que eram exatamente os governadores, reis e imperadores que moravam nas montanhas. Correram então para El Shaddai para poder se abrigar. Essa é a passagem da Bíblia trazida num contexto liberal, explicado realmente o que aconteceu. Ninguém pegou um barco repleto de animais e saiu ali. Oh, estamos no meio do nada. Estamos no meio do nada. O mundo alagou. Não, isso nunca aconteceu. A não ser o fato do desgelamento, que houve realmente uma era glacial há bilhões de anos atrás. Mas que não existia o ser humano. Não existia o ser humano. Vocês entendem que é uma obra ficcional? Que é para simplesmente representar um momento da história em que aconteceu uma guerra, onde tentaram tomar ali toda a Babilônia, toda a Mesopotâmia durante guerras, houve uma inundação, e aí corre para Tiquero. Então, os que sobreviveram pegaram seus animais, pegaram suas coisas e correram para as montanhas. Somente isso. Mas ele faz então o julgamento dizendo que a África é amaldiçoada, que eles são pobres, povos negros, povos advindos então numa estrutura de Noé, que nunca existiu. E aí traz, então, o racismo, o preconceito contra o povo. Tá? Falando que é um povo amaldiçoado. É muito feio isso. Porque por meio da Bíblia, eu acho artifícios para colocar a minha mais perversa opinião sobre as coisas. Voltar com desculpa de que é sermão. E aí eu lhe pergunto, qual é o limite, então, para o que é uma manifestação religiosa e um ataque à honra ou a outra pessoa? O que esse parágrafo diz? Que não constitui crime previsto neste artigo, ou seja, de intolerância religiosa. Não... Veja, foda-se o que você escreve num papel. Tem que falar dessa maneira. Porque eu posso escrever num papel dizendo: tudo que o Rodrigo falar está isento de penalidades via o Código Civil, Penal e todo e qualquer tipo de autoridade legal do Estado. Assinado, meu cu. E eu saio por aí pregando homofobia, misoginia, fazendo o que eu quiser. Mas tá escrito, peraí, meu cu manda. O que ele coloca no papel não faz diferença. Porque quando chegar para realmente ser votado e colocar a mão de um ministro, qualquer um desses ministros que olhar e falar, você tá de brincadeira comigo? O cara, ele quer ter o direito legal, num culto, num púlpito, para poder fazer pregações contra a religião do próximo, contra qualquer coisa que ele queira, a liberdade livre de expressão. Racismo, misoginia, homofobia, liberdade plena de falar aquilo que ele quiser, que viola o direito da Constituição, que é o livro hoje que a gente tem que se submeter, não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Hoje quem rege o Estado é a Constituição, o Código Civil e o criminal. A Bíblia não comanda uma sociedade.
Quem predetermina isso são os pastores. Porque se o fiel, ele comete um crime, ele não vai chegar para o pastor e vai falar: poxa, pastor, de acordo com a Bíblia, está lá no Velho Testamento, em que esquartejamento não é crime. Eu esquartejei minha mulher. E agora, pastor? O que o pastor vai falar? Porque no Velho Testamento existia um esquartejamento. Ele vai falar o quê? Sinto muito? Mas espera aí, você defendeu isso. Você defende a misoginia. Você diz que a mulher é submissa ao homem. E que se está no Velho Testamento, e o senhor está falando que o Velho Testamento, essa passagem, ela é real, eu não posso fazê-lo? Quem predetermina as condições do Estado não é a religião. É o comum acordo predeterminado pela Constituição, criada em 1988, os dizeres do Código Civil e o Penal. Ponto. Governar um país com a Bíblia embaixo do braço é jogar toda uma estrutura formal criada por grandes juristas, por pessoas que realmente predeterminaram uma competência para a existência de uma estrutura social igualitária no lixo. Ele viola completamente todo o outro direito das pessoas que não seguem o seu Deus. O judaísmo não segue seu Deus. O islamismo não segue seu Deus. Então dane-se as outras pessoas. O Brasil, se realmente seguir esse viés, vai virar praticamente o que nós vemos em toda a história. Nós vamos ter perseguições religiosas acontecendo, de pessoas batendo na minha porta tentando me converter. E eu não vou permitir isso. Eu não vou. E engraçado que isso aconteceu com os negros que vieram como escravos no Brasil. Isso aconteceu junto ao povo hebreu, que se submeteu então aos egípcios. Isso aconteceu ao povo hebreu, que se submeteu aos persas. Isso aconteceu aos judeus, que se submeteram aos romanos. Isso aconteceu em toda uma estrutura de uma sociedade. Além, obviamente, dos outros, né, que eu não vou nem citar, porque senão pode criar situações complicadas na cabeça de uma pessoa que é dodói já. Mas todos aqueles que submeteram o povo àquilo que um ditador assim quis. Quem paga o salário do Feliciano sou eu. É você. Ao invés dele estar criando leis, normas, diretrizes, onde possam favorecer ONGs, estruturas que ajudam a sociedade, arrumar o asfalto, ajudar a energia elétrica, levar água onde não tem, ajudar os povos indígenas ou o que for para favorecer realmente o Estado, ele busca o favorecimento próprio. Porque ele está querendo se blindar das próprias leis que o condenaram no passado. Isso aqui é se blindar das próprias leis que o acusaram no passado. Marcos Feliciano enfrentou acusações de uso indevido de verbas públicas e outras denúncias, mais algumas investigações, incluindo por peculato. Peculato estelionatário. Uma investigação por suposto peculato e crimes contra a honra foi arquivada pelo STF em 2017 a pedido da Procuradoria PGR por insuficiência de provas. Anteriormente, em 2014, o STF já havia absolvido Feliciano de acusações de estelionato relacionado a um evento religioso não realizado, com o entendimento de que a questão era de natureza civil e o valor adiantado havia sido devolvido. Gastos odontológicos. Em 2019, houve a polêmica em que ele gastou cerca de 157 mil para fazer os seus dentes e que pediu reembolso junto à Câmara dos Deputados. Um advogado chegou a pedir a anulação do reembolso. O desfecho ou sanções definitivas relacionadas a esse caso específico não estão detalhados nos resultados da busca, além da publicidade do fato e da falta de explicações na época. Indenizações judiciais, dano moral. Em 2023, a Justiça autorizou a penhora de R$260 mil das contas de Feliciano para o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos. E isso a ONG, que sofreu ataques transfóbicos do deputado.
Outras acusações, Feliciano também foi alvo de denúncias de assédio e tentativa de estupro, que geraram pedidos de investigação na Câmara do Ministério Público. O processo criminal principal relacionado a essas acusações foi arquivado em 2018, mas a jornalista que a acusou expressou a intenção de reabrir o caso em 2023, alegando que, obviamente, houve influência política para isso. Tá? Então ele quer buscar meios para se blindar daquilo que ele faz e daquilo que ele fala. É aquela coisa, né? Eu vou utilizar a minha religião como um mecanismo de proteção. Isso, infelizmente, acontece. Acontece de pessoas que cometem crimes religiosos e que eles são absolvidos ou têm a pena reduzida porque ele estava sobre aspectos legais. É a questão do ayahuasca versus a droga. Todo tipo de droga alucinógena ela é considerada uma substância criminalizada. Então eu vou criminalizar substâncias que não podem transitar livremente pelo Estado, por se elas causam alterações dentro dos elementos psicossociais, psicomentais, psicocerebrais, psicofísicos ou o que for do indivíduo. Ok, mas se entra dentro do critério de religião, como é que faz? Então surgem leis específicas para demonstrar o que é tráfico e o que não é tráfico, mediante o uso e consumo daquela substância para fins religiosos. E é exatamente isso que ele quer fazer. Então ele se justifica dizendo que homofobia, racismo e outras coisas estão dentro de um viés bíblico e que eu poderia utilizar do púlpito, do palco, do palanque, junto a qualquer tipo de manifestação de cunho religioso para proferir palavras que eu quiser. A minha liberdade de culto e crença sendo expandida para a libertinagem da profanação dos indivíduos que eu quero atacar. Não constitui crime nesse artigo previsto a manifestação de crença, sermões, pregações, culto, eventos, cerimônias, ensino ou orientação religiosa que ocorram em função da atividade do caráter religioso. Explico. Qualquer culto feito em qualquer lugar, seja ele dentro da Umbanda, seja ele dentro do catolicismo, seja ele dentro da sinagoga, seja ele dentro de uma igreja evangélica, seja onde for, ou no meio da rua, em um culto ali, onde houver pessoas religiosas reunidas e praticando a sua religião ali, o que essa pessoa estiver fazendo com a sua religião não pode ser chamado de intolerância religiosa contra a outra. Ei, você é um idiota. É o que ele está falando para você. Ei, você é um idiota. É o que ele está falando para você. Então veja, é aquela coisa. O púlpito é livre. Você pode fazer o que você quiser. Aqui o Estado não manda. Veja, se eu vou numa sinagoga, eu já fui, frequentei a Shalom durante alguns anos. Eu não vi nenhum ataque a nenhuma outra religião. Eu frequentei por 10 anos o espiritismo kardecista e a Umbanda. E ao longo de 10 anos, nunca vi ninguém pregar ódio contra o cristianismo. Ou com qualquer outra religião. Eu sou budista convertido desde 2007. 2007, são quase 20 anos. Nunca houve um discurso de ódio por parte de um lama ou de uma lama com relação a qualquer outra religião. E olha, quando elas eram questionadas sobre o cristianismo, elas falavam, eu não sei o que é o cristianismo. Eu sou monástico. Eu venho de um retiro monástico, eu venho de anos e anos e anos, imagina, né, os lamas, sei lá, eles ficam durante até o final de suas vidas ali geralmente dentro de um templo. Eles podem entrar pequenininhos com 5, 6 anos de idade, ou alguns até um pouco mais velhos, com 16, 17, 20 anos, e ficam até lá. Eu falo, não sei, aqui é budismo, eu não sei o que é cristianismo. Surreal. Eu não vi um discurso do Islã no Brasil contra cristianismo. Eu não vi. Então é aquela coisa. Eu vou botar uma arma em cima da mesa. Se você quiser pegar e sair por aí dando tiro, é seu critério. É exatamente isso.
sabe? Quer dizer, eu lhe dou o direito de Wilson me ofender, mas eu tenho por direito te ofender. A pessoa fala, eu não quero te ofender, mas eu quero te ofender. É o que ele fala. Eu quero o direito legal de te ofender, mas o outro fala, não, a minha religião é um amor, por que eu vou perder meu tempo te ofendendo? Acabou. Se as religiões pregam amor ao próximo, pregam toda uma questão de transformar um indivíduo em pessoas justas, amorosas, pessoas honestas para uma sociedade, prepararem indivíduos dentro de qualquer alcunha religiosa, com o intuito de criar pessoas que possam mudar uma sociedade, favorecendo indivíduos por meio da sua compaixão, da sua sabedoria, da benevolência, de atos junto a uma comunidade, por que um quer pregar o ódio no púlpito? Onde em alguma passagem bíblica, Jesus, porque ele é protestante, protestante não segue o Velho Testamento, protestante vai seguir o Novo Testamento, reescrito por Lutero, refeito por Lutero, em que utilizou-se de uma nova versão bíblica criada pelo mesmo, para poder então demonstrar meios em que os protestantes, contra a alcunha da Igreja Apostólica Romana, poderiam alcançar as graças de Deus. Por que viola o direito de ir e vir do cidadão? Que religião é essa que faz com que um racista tenha seus discursos ali dizendo que a África é amaldiçoada? Por que a perversidade contra casais homoafetivos? Sendo que Jesus nunca tratou sobre esse tema. Não existem passagens bíblicas do Novo Testamento vindas de Jesus que são tratadas. As passagens bíblicas que tratam com relação à homofobia são mais do Velho Testamento e de um canalha chamado Paulo, que supostamente teria escrito cartas aos romanos, sendo que ele nunca teve contato com Jesus, porque eles eram de épocas diferentes. Então, como é que de épocas diferentes eu posso escrever cartas sobre uma pessoa que eu não conheci? Não existe nada sobre isso. Então, eles criam pressupostos para justificar a sua própria perversidade e o seu próprio demônio interno para condenar uma orientação sexual diferente, previstos pela liberdade observada na Constituição, bem como liberdade de culto e crença. Ninguém quer falar mal do seu cristianismo, Fefe. Ninguém, Fefe. Só você é que quer ficar falando mal dos outros. Curioso, né? Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo. A nossa fé cristã é uma fé que pratica o proselitismo, sim ou não? O que é o proselitismo? É converter uma pessoa. Como é que você converte uma... Converter uma pessoa. Veja, nós estamos em 2026 e nós ainda vemos atos medievais batendo na nossa porta. As pessoas hoje têm a sua liberdade de escolher a música que quer escutar. Nós não vivemos na República Chinesa, nós vivemos no Brasil. O Brasil tem uma Constituição que diz da liberdade de poder fazer o que eu quiser, de ter a minha liberdade de culto e crença, de ter a minha liberdade de ir e vir. Claramente respeitando o Código Civil e o Criminal. Se eu quero escutar música, eu vou escutar música. Ninguém vai bater na minha porta falando, hoje vamos escutar o sermão. Eu tiro o cara a tapas daqui. Com o maior prazer do mundo. O maior prazer. Ninguém vai chegar para mim para determinar a roupa que eu quero usar. Eu quero usar a roupa que eu quiser. Corte de cabelo, eu escolho o corte de cabelo que eu quiser. A comida que eu quiser. Eu escolho com quem eu quero namorar, com quem eu quero casar, com quem eu quero sair. O que eu quero ver na televisão, eu escolho. De acordo com o Fefe, ele predetermina o que ele quer para você. As igrejas neopentecostais, elas dizem com quem você deve casar,
quando você deve cagar, como é o seu corte de cabelo, qual é a roupa que você deve usar, as mulheres de um lado, os homens de um outro, quando a mulher vai abrir a boca. Tá? Eles predeterminam as condições da existência, inclusive com quem você vai casar e quando vai casar. Ainda não chegamos ao ponto deles desfrutarem daquela que você vai casar. Uma hora pode. Antigamente a palavra fuck significava fornication under concept of the king. Aqueles que só poderiam transar se o rei transar primeiro com a sua esposa. É verdade. E ainda hoje eu acho que deve ter sim congregações em que o pastor tem relações sexuais primeiro com aquela mulher para depois ela entregar a você. Tá? Uma pessoa mostrando os pontos errados que você acredita estar na religião daquela pessoa. Pontos errados é muito bom. Tá bom. Você diz para ela, a sua religião está errada, isso aqui está errado, isso aqui não é. Claro, sobre o viés de quem? Meucu.com.br. É aqui que está escrito que a sua religião está errada. Quem é o cristão que vai dizer que o budista está errado? O budismo foi a segunda maior religião do mundo. Primeiro foi o hinduísmo, segundo o budismo. Que cristão vai dizer que o Islã está errado? Vai lá, Marco, vai lá. Vai lá no meio do Oriente Médio e fala, vocês estão errados. Vai lá, cara. Vai no meio do Oriente e grita. Vai lá, fala aqui que o Alcorão está errado. Por favor, faça isso. Vamos ver o que vai acontecer. É surreal. Veja, o cara ele viola o direito da origem da outra religião, predeterminando o que ele acha, sendo que ele não é um cientista das religiões para entender o que é outra religião. Quando você corrige uma pessoa, é muito simples. Veja, uma pessoa que propaga uma inverdade bíblica, aí um teólogo com mestrado em ciências da religião pode chegar lá e falar, dentro daquilo que você está falando, não está legal. Muito bem. Um budista pode corrigir um budista. Um judeu pode corrigir um judeu. Um cristão nunca pode corrigir um judeu. Um cristão nunca vai poder corrigir um budista. Um cristão nunca vai poder corrigir um praticante do islamismo. Porque não é corrigir, é imposição de crença. Eu achava que ele era inteligente, mas eu acho que não é inteligente. Não é, cara. Não é. Veja, novamente, a coisa é tão simples. Ele está chamando todos de idiotas. Ele está querendo vilipendiar sobre o direito do indivíduo. Não é certo. Isso é proselitismo, é a conversão da pessoa. Como é que você pode praticar o proselitismo sem criticar a religião do outro? Como é que você... Nossa, que coisa! O outro está preocupado com a sua discursiva, o seu proselitismo? Não. Se alguém me aborda na rua querendo falar sobre Cristo, eu vou falar, vai cagar. Eu estou indo pagar conta, eu estou indo no correio, eu estou indo para minha academia, eu estou indo no supermercado, eu estou indo fazer minha vida. Eu não estou querendo escutar o seu blá, blá, blá cristão. Eu não estou. Da mesma maneira que você não entra na hebraica, no clube hebraica, querendo então chegar lá e fazer o seu proselitismo. Vai lá, Marco. Marco, vai no clube hebraica. Vai lá, chega para um bando de rabino e fala que eles estão errados. Vamos ver o que vai acontecer? Eu queria filmar esse dia. Vamos lá. Vamos na hebraica. Você chega para todos os rabinos ali e fala que eles estão errados. Deixa eu filmar. Vamos. Pode falar para a pessoa da Umbanda que ela está no caminho errado, se para ela que eles são Deus, mas para você é demônios. Aí você vai falar para ela, ó, isso aqui é um demônio. Ela pega e te processa por... Nossa, ela te processa, que coisa, que vergonhoso, que crime. Nossa, a pessoa está me processando pelo quê? De eu falar que ela cultua o diabo.
Bem-vindo a 2026, carinha. Bem-vindo. Essa é a nova realidade. Na verdade, essa sempre foi a realidade desde a formalização da Constituição do Brasil. Mas acho que a Constituição não é um livro que você tem como uma consulta básica na sua cabeceira. Porque você se perfaz de um livro de 2.100, 2.200 anos atrás, estamos falando do Novo Testamento, ou de 6.000 anos atrás, que é o Velho Testamento, para justificar o que você quer. E lembrando que o Velho Testamento é do povo hebreu, o Novo Testamento é do povo judeu, sendo que os dois não fazem parte da hereditariedade desse cara. Ou seja, eu estou me utilizando de estruturas de texto de povos do Oriente de 6.000 anos atrás para perfazer leis em 2026 junto a um Estado no outro lado do mundo. Intolerância religiosa. Olha que coisa. Então a lei é muito vaga. Como a lei é muito vaga, só fala de intolerância religiosa, eu sentei com juristas e os mais sábios do Brasil. Blá, 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 blá. Não adianta, cara. Veja, eu posso sentar com os maiores e melhores advogados do mundo. Se depender do juiz, eu perco a causa. Eu posso fazer a lei que eu quiser. Vai chegar no ministro, qualquer um dos ministros hoje, do Supremo, eles vão olhar e vão falar, você tá de gozação, cara? Esse tipo de lei, quando chega lá, né, nos ministros, vira gozação. Vira gozação. Muitos deles cristãos, que falei, eu preciso criar aqui um dispositivo que blinde, não os evangélicos, não... Que blinde os evangélicos e blinde os pastores, que vão fazer o julgamento da religião do próximo, e eu vou processar, sim, quem fizer prevaricação junto à minha religião num púlpito, faço questão de enfiar um processo civil e criminal junto a pastores que predeterminarem elementos da minha crença a uma população praticamente semi-analfabeta, que não sabe nem ler nem escrever, que se alimenta de Instagram e de fotinho de biquíni, dentro de uma congregação que se perfaz de crimes contra a humanidade. Os católicos, mas qualquer religião que esteja praticando o seu ato religioso, qualquer líder, qualquer pregador, seja leigo ou erudito, que ao criticar a religião alheia, ele não seja punido por esse crime de intolerância religiosa. Que coisa, né? Para chegar na intolerância religiosa, não é crítica, é ofensa. Para chegar à intolerância religiosa, não é uma mera crítica. Ele chegou ao extremo da coisa. Porque para ele perder um processo por intolerância religiosa, porque ele foi além do bom senso previsto. Um exemplo prático. Você fez seminário, Israel? Não. Se você for num seminário, uma das matérias é seitas e heresias. Aí... Seitas e heresias. Lembrando, seminarista faz parte, então, de um viés da própria igreja. Não existe seminarista dentro de uma teologia fornecida pela PUC, pelo Mackenzie ou pelo próprio a metodista. O seminarista, ele é uma das suas vertentes observadas para aqueles que querem seguir carreira dentro de uma igreja. Ou seja, não é acadêmico. É uma matéria não acadêmica, onde já fala sobre seitas e heresias. Eu condeno as primeiras seitas. Veja, o protestantismo era uma seita. Uma seita formada por Lutero, com centenas de heresias. O protestantismo, pelos anabatistas, os quakers, os metodistas, claramente, entre outros, eram seitas, com repletas heresias. Os anabatistas tinham a permissão de casar com 2 mulheres. E aí? Nós, a Assembleia de Deus, por exemplo, temos nos livros da ETAD e outros livros, e tem livros publicados sobre seitas e heresias. Algumas religiões, inclusive de matriz evangélica, são chamadas de seitas pela Assembleia. Sim, são. E são seitas. Só que as neopentecostais são seitas, sim. São pequenas denominações que vão surgindo. Sim, com suas próprias diretrizes, normativas e condutas.
Assembleia de Deus. Ou não, temos algumas delas, eu não vou citar aqui só, mas existem. E se o irmão dessa igreja estiver vendo um ensino sobre seitas e heresias num vídeo que foi filmado na faculdade de teologia ou ensinado na igreja, e ele se sentir ofendido, e ele fala, isso aqui, ele está xingando a minha religião. Faculdade não xinga. Aí é que tá. Quando você está numa faculdade, a faculdade vai trazer dentro de diretrizes dos programas do PNCC, lá, das condutas e vistas junto ao MEC, de diretrizes, de normativas, todas bonitinhas, lindas e maravilhosas, toda uma neutralidade. Ele vai explicar para você quais são as principais seitas que se formaram, as ramificações da teologia, claramente, porque só a faculdade não ensina outras religiões. A faculdade de teologia vai ensinar somente, desde a constituição da igreja pela história e as ramificações vistas pelo protestantismo e neopentecostal. Então ele vai focar muito no estudo da hermenêutica, exegese bíblica, a história de como é formada a igreja, todos os princípios da igreja, é tudo bonitinho. Eles não vão falar mal. Eles têm a neutralidade. Eles vão trazer o viés real por parte da história do que aconteceu. Então, peraí, Feliciano, não utilize de subterfúgios para buscar justificar os seus atos, tá? Não utilize. Está sendo intolerante religioso. Ao ser processado o pastor ou aquele que está ensinando, com o vácuo que há na lei antiga, a pessoa poderia sim ser presa, inclusive, como existe. Acho que no estado do Pernambuco, um pastor estava pregando sobre a homossexualidade e ele foi incisivo e duro contra isso. Foi denunciado. Pastor em Pernambuco. Muito bem, houve um caso recente em Pernambuco, em agosto de 2025, em qual o líder religioso foi condenado pela 4ª vez por crimes de racismo e transfobia. Oh, tadinho. Nossa, gente, ele estava ali só falando sobre homofobia. 4 vezes. Racismo e transfobia. Mas o resultado de pesquisa não confirma especificamente que ele foi preso por homofobia. As notícias indicam condenações e penalidades que incluem anos de prisão e indenizações, mas não foi pego em flagrante. O líder religioso que atua em Iguaraçu acumulou penalidades que somam 12 anos de reclusão e R$133 mil em indenizações por crimes de ódio contra comunidades tradicionais e pessoas de LGBTQIAP+. Ele já havia sido condenado anteriormente por ofender uma mulher trans e associar religiões de matriz africana a demônios. Poxa, tadinho dele, ele não fez nada demais, coitado. Poxa vida, não sei o porquê disso, né? Nossa, ele foi condenado por racismo, tal, aqui em 2023. Também outro em Pernambuco. Poxa, não é nada demais, gente. Que coisa, pastor é condenado por discurso de ódio em 2023, tá? Gente, que coisa. Ele não estava fazendo nada demais, ele estava exercendo o direito dele de ofensa. Vamos todo mundo ofender. Denunciado, foi preso. Mas como pode um pastor ser preso se ele está ensinando aquilo que ele acredita? Ele não está ensinando o que ele acredita, ele está pregando o ódio. Jesus não pregou o ódio. Jesus trazia a palavra do amor. E por que você tem que deturpar o que Jesus falou? Por quê? Por que você tem que perseguir minorias? Veja, os egípcios perseguiram minorias, que foram o povo hebreu. Os romanos perseguiram o povo hebreu, hebreu/judeu, que eram minorias. Os persas perseguiram os hebreus. Existe um outro cara de 1945 que também perseguiu minorias. Qual é o teu problema, cara? Qual é o teu problema? Deixa as pessoas em paz. Os caras não têm nada a ver. Por que você quer ficar pregando o seu ódio? Sabe? Isso é coisa de pastor enrostido, cara. Só pode ser. Só pode ser coisa de pastor enrostido. Ele está ensinando aquilo que está na palavra. Se ele está dizendo que a Bíblia condena e diz que vai para o inferno. Nossa, que coisa, eles estão muito preocupados se eles vão para o inferno. Bíblia, vamos falar sobre então essas passagens que ele coloca, só para vocês verem onde estão essas passagens ditas condenatórias sobre homofobia. Vamos, né? Porque eu acho que falta ali uma interpretação melhor. Existem algumas passagens aqui claras que tratam sobre o tema, mas há uma discrepância sobre a ressignificação. Por quê?
Porque como houve uma passagem da Bíblia, quando eu te falo do Velho Testamento, o Velho Testamento, claramente, ele estava escrito num idioma que não era nem pronunciável. Quando a Torá ela foi o primeiro livro escrito e feito, elaborado junto aos persas, o povo hebreu, então, ele escreve num idioma deles. Só que eles tiveram que começar a passar para o grego koiné, para que todo mundo entendesse. E eles omitiram muitas coisas e não foram muito claros. Por quê? Porque é deles. A Torá faz parte de uma comunhão entre os povos hebreus que permaneceu ali no que seria a antiga, né, Jerusalém, porque Jerusalém não foi chamada de Jerusalém, ela tinha um outro nome, tá? Eu não lembro se era Cismaria, tinha um outro nome na região, tá? E nós tínhamos o povo hebreu que permaneceu em Copta, nós tínhamos um outro povo hebreu que foi para Judá, e nós tivemos um outro povo hebreu que foi, então, para Antioquia. E para predeterminar uma condição legal, criou-se a Torá junto aos persas. Os persas fizeram a Torá junto com o povo hebreu. Essa primeira manifestação desse livro foi um marco das leis para o povo hebreu, em que fez com que o povo hebreu que foi para a Copta voltasse e os da Antioquia ficassem uma parte lá e outro voltasse. Então houve uma comunhão entre o povo hebreu. Quando é passado, então, para o grego koiné, que era a língua da região conhecida por causa dos gregos, a Bíblia começou a criar uma expansão, mas não é a Bíblia, né? É o Velho Testamento. Depois disso, cerca de 400 anos, tem a história de Jesus, até a crucificação de Jesus e tudo mais, pode gerar um gap ali da elaboração para entre 3 a 5 depois de Cristo, a formalização do Novo Testamento. O que junto com o Velho Testamento compunha-se a Bíblia. Então a Bíblia ela foi fechada mais ou menos entre 1500. 1500, nós estamos em 2026. E ela, a partir deste como um acordo entre o que realmente iria ser colocado ou não, em termos de passagens bíblicas, passa por Lutero. Lutero ressignifica a Bíblia, passando para o latim, e criando então uma disparidade de diversas interpretações, porque ele ressignifica milhões de passagens bíblicas, fazendo com que a Bíblia do protestantismo seja diferente da Bíblia de Zurique, que é diferente da King James, e diferente dos textos que são observados pelos pesquisadores. Então nós temos algumas passagens bíblicas que vão gerar uma discrepância entre o que é e o que não é realmente atos homoafetivos. Primeiro, Levítico. Mas espera aí, Levítico, ele faz parte do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é do povo hebreu, não é do cristão. O cristão não pode utilizar-se de princípios do Velho Testamento, mas utiliza. Então o Velho Testamento vai trazer então um princípio de que essas passagens são frequentemente citadas. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. É abominação. Mas o que está escrito? Por quê? O fundamentalista, ele lê isso de maneira burra e ele fala, é uma verdade absoluta, ponto. O liberal, ele olha aqui e fala, vamos entender o porquê dessa passagem? E ele explora os contextos políticos, econômicos ou sociais da época, chegando então ao porquê disso. Algumas interpretações sugerem que essas proibições visavam práticas pagãs, ou seja, eram práticas observadas pelos gregos e pelos romanos. Ou a garantia de procriação dentro do contexto da lei judaica, ou seja, pela própria lei judaica prevista, homens não poderiam prevaricar com homens porque não davam frutos. Teriam que prevaricar com mulheres. Então eles cometiam atos sexuais com mulheres para procriação. Quando a gente pega as estruturas antigas, sejam os romanos ou os gregos, eles cultuavam a beleza do corpo, cultuavam as estruturas da liberdade amorosa, coisa que hoje acontece. Casais que têm essa abertura, né, de a gente sai com quem quer, a gente transa com quem quer, é a libertinagem, sei lá como é que chama, relacionamento aberto. Eu não sou a favor disso, mas as pessoas chegam num comum acordo. Então, pela história, nós entendemos que existia aquela questão da liberdade da expressão, em que para alguns povos não é legal, pois não se procriam. Somente isso. Ele está falando que é uma abominação pela passagem, porque é uma libertinagem observada. Veja, mulheres de biquíni em Ipanema
e um povo islã. Quando as mulheres do islamismo chegam no Brasil, elas olham aquilo e falam que é uma abominação. Por quê? Porque elas estão tendo uma expressão do seu corpo mostrando claramente quase a totalidade do seu nu. Para o Deus do Islã, aquilo é prevaricar, aquilo é ir à afronta à divindade observada no Alcorão. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ok? Gênesis, aquela famosa banda do Phil Collins? Não. Gênesis é uma história que advém do povo persa. Gênesis nunca existiu realmente. A banda sim, mas o Gênesis bíblico advém do povo persa. É uma história mitológica, um folclore persa que foi utilizado para a elaboração do Gênesis. A história de Sodoma, claro, né, é o que está na boca do cristão. O cristão adora a palavra Sodoma e Gomorra, adora essas idiotices. Mas vamos lá. Sodoma é a origem do termo sodomia, que a tentativa dos homens da cidade de conhecer, um eufemismo para relações sexuais. Os visitantes de Ló é vista por muitos como uma tentativa de estupro coletivo e violência, e não como uma condenação de relacionamentos homossexuais consensuais. O ato consensual homoafetivo não é condenatório. Quando a gente fala de sodomia, nós estamos falando de estupros. Estupros como Sara, uma menina que foi estuprada na Bíblia. Sara foi estuprada e violentada. Durante muito tempo, os pontos de passagens para o norte da África, advindo do Oriente, eram rotas de grandes imperadores ou pessoas que passavam ali para fazer negócios e transações. Uma das maiores centros de transação que acontecia foi com a rainha de Sabá, na África, para com o rei de Israel. A rainha de Sabá comercializava muitos produtos africanos para o rei de Israel. E nós estamos falando de minérios, alimentos e cereais e tudo mais. Quando acontecem essas passagens, muitos povos, eles ofereciam seus próprios filhos, porque esses povos iam levar essas crianças para algo melhor, pois eles estavam na pobreza, não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham o que fazer. Então eles ofereciam isso. Sara foi dita como escrava naquela época, mas ela era menor de idade. Cogita-se que a própria mãe de Jesus era uma menor de idade. Tá? Dói. A história dói, mas a história é cruel, pior do que vocês imaginam. Então, dentro desse aspecto, nós estamos falando de estupro coletivo e violência bíblica, e não estamos falando de relações homoafetivas. Outro ponto, o profeta Ezequiel, ele identifica os pecados de Sodoma como orgulho, falta de alimento e indiferença aos pobres e necessitados, que é exatamente o que eu acabei de falar. Romanos, e aí agora a gente entra no apóstolo Paulo, que se autodenominou apóstolo sem ter sido realmente, oficialmente denominado. É o que a gente vê nas igrejas, não é? Os pseudopastores. A história do Paulo é bem triste. Não sei para quem, né? Mas assim, é bem triste. Ele foi degolado em Antioquia, na sua última peregrinação. Paulo Apóstolo peregrinava por toda aquela região, impondo o cristianismo. Ele obrigava as pessoas a serem cristãos, caso contrário, ele ordenava a morte. Apóstolo Paulo, ele obrigava as pessoas a aceitarem o cristianismo ou a morte. Ele foi degolado por alguém que não gostou muito de ser obrigado a querer mudar de religião. É sério. Então nós temos Romanos, a famosa carta aos Romanos, em que foi muito questionada. Então o apóstolo Paulo escreve sobre as pessoas que trocaram as relações naturais por outras contrárias à natureza. E inflamaram-se em desejos sensuais um pelos outros, homens com homens, cometendo atos indecentes. Vamos entender? Essa passagem claramente é vista por conservadores como uma condenação à homossexualidade, enquanto outros a interpretam como uma crítica à idolatria e excessos sexuais em geral, não orientação em si. A questão é que nós estamos falando da carta de Paulo aos romanos. Os romanos, novamente, eram os senhores das orgias. Todo mundo aqui assistiu Calígula. Todo mundo assistiu o que realmente era observado naquela época,
Entre esses princípios, os atos sexuais, a compulsão sexual, a libertinagem sexual, os prazeres da comida, da bebida, do vinho, das danças, da música e das prevaricações. Nós não estamos falando de prevaricação de homem com homem, mas nós estamos falando de abusos da sexualidade e da sensualidade. É isso que significa. Além disso, nós também temos Coríntios. Vai, Coríntios! Em Coríntios, nós temos Paulo, novamente, falando dos efeminados, que aí entra o que o Malacói. Entre os efeminados e os sodomitas, homens que praticavam atos homossexuais. Entre aqueles que não herdarão o reino de Deus. Eu não estou preocupado se eu vou para o reino de Deus. Eu sou budista. A tradução exata e o significado cultural original desses termos gregos são debatidos. Novamente, há uma dissimulação entre o entendimento do grego para o latim, para o alemão e para outras passagens bíblicas. Algumas dessas interpretações sugerem que se referiam à exploração sexual ou à prostituição, e não a relacionamentos amorosos e consensuais. Eram atos de exploração sexual. Entendem? Novamente, não dá para ser fundamentalista e pegar a Bíblia e ler. Não. Você tem que ir atrás das estruturas das palavras, buscar fazer exatamente o estudo dessas palavras e trazer o real significado aplicado nas passagens bíblicas. Eles leem um parágrafo e assumem como uma verdade, enquanto os historiadores passam uma vida lendo uma passagem para buscar realmente o significado. Eu prefiro historiadores. O padre está falando isso. Dia desses, não sei se você acompanhou na imprensa, entrou um grupo de pessoas de matriz africana dentro de uma igreja católica e tentaram fazer um ritual dentro da igreja católica. Tá na imprensa toda. É mesmo? Rituais de Umbanda dentro das igrejas católicas são incomuns e geram polêmica, pois envolve espaços sagrados e fé diferentes. Um vídeo viralizou mostrando um grupo de umbandistas sendo impedido por uma sacristã de fazer um ritual dentro da igreja católica em Santa Cruz do Sul. O grupo, liderado por uma mãe de santo, classificou o ato como intolerância religiosa, mas fiéis católicos defenderam o direito da igreja de proteger o seu espaço sagrado. Ok. Veja, da mesma maneira que eles não podem entrar na igreja para poder fazer o seu ritual, provavelmente por uma resposta a algo que aconteceu, eu também não quero cristão batendo na minha porta falando a palavra de Cristo. Mas deve ter tido um porquê isso aqui. 2 meses, Facebook, eu não tenho Facebook, tá? Deve ter um porquê, tá? Isso que aconteceu por uma questão, provavelmente, em que essa igreja devia estar atacando a fé cristã, a fé da Umbanda. Deveria estar, tá? E aí o que eles fizeram? Foram até lá para mostrar o que é realmente o culto, tá? Não, eu sei que ela é pública, mas existem religiões, isso é católico. Então tem que saber o que está sendo feito, porque isso aqui, como é católico... Tem muita gente... Mas eu não quero ver o Holiday. O padre não deixou. O padre foi acusado. Não é o padre, é uma sacristã. Então veja como ele deturpa a situação. É uma sacristã, não é o padre. De racismo, foi acusado de intolerante religioso, mas calma aí, é dentro da igreja dele. Entendi. Então, eles não podem demonstrar que a Umbanda é um ritual bonito dentro da sua própria fé. Tudo bem, mas você dentro da sua própria fé pode utilizar da representação de arquétipos de pessoas com a mão para trás, como Exu, dentro da sua própria religião. Então veja, olha que curioso. Quando ele, então, faz ali os rituais de exorcismo, querendo, né? Porque as neopentecostais amam isso. Fazem o ritual de exorcismo. Qual é a primeira representação que vem? É do Exu. Que é aquela figura com a mão para trás e falando como Exu. Claramente são atores contratados. Até teve já atores que vieram a público dizer que ganharam 50, 100 reais para fazer a encenação. Mas você vê que eles estão utilizando da figura do Exu
para poder então prevaricar sobre a religião do próximo. É o mesmo arquétipo. Se é o mesmo arquétipo, ele está levando o rito africano para dentro da sua própria igreja para fazer o escarnecimento. Foro dele, é o pensamento dele. Então, o vácuo na lei deixava com que pastores, padres, pregadores ou qualquer pessoa que manifestasse o seu pensamento ser taxado de intolerante religioso. Então, com esse artigo aqui, eu blindo a questão do culto ser transmitido hoje online. Tudo hoje. Ele blinda a ele mesmo e o direito dele poder prevaricar cada vez mais com a orientação sexual do próximo e a liberdade de crença e culto do próximo. É uma blindagem para ele. Ele não está fazendo absolutamente nada pelo povo e para o povo. Ele está fazendo de interesse pessoal. Essa é a verdade. Eu sinto muito. Nós elegemos então pessoas erradas. Bom, eu nunca votei nesse cara e nunca votaria nele. E eu falo para vocês, não votem mais no Marco Feliciano. Votem em pessoas que não utilizem da Bíblia para fazer as suas leis. Utilizem de bom senso para o povo e pelo povo. Pessoas morrendo de fome, pessoas abandonadas, falta de energia, falta de água, falta de creches, escolas públicas, falta salário para professores. Falta muita coisa para o Brasil poder sair desse estado lastimável e lamentável. A maioria desse dinheiro está indo para os cofres públicos, para as pessoas refazerem seus dentes, para realmente utilizar, para criar leis que defendam a si próprios da blindagem de processos judiciais por homofobia, porque ele gastou uma puta grana com o processo judicial que ele respondeu com relação à transfobia, a racismo, à intolerância religiosa e vai continuar recebendo. Igreja não é lugar para pegar ofensas. A igreja é um lugar para pregar esperança e fé ao povo que necessita de uma palavra de consolo. Essa palavra de consolo pode ser qualquer coisa, seja Jesus, Moisés ou qualquer um, mas desde que faça com que o povo ele tenha motivação para continuar seguindo sua vida, para entender o que é crime. Homofobia é crime, racismo é crime. Eu sinto muito. Sinto muito aqueles que escutaram então esses discursos do Feliciano e ficaram calados. Ficaram calados. Por quê? Porque acham que o Marco Feliciano seria uma autoridade. Na hora que ele perfaz, ou seja, na hora que ele deturpa ou ele realmente afronta a Constituição e o Código Civil e Penal, ele é um cidadão como qualquer um que passa a ser julgado pelas suas leis. Ele não é Deus, ele não é representação de Deus na Terra. Não tenham medo de dizer, você está errado. Aqui nessa casa de Deus, lembrando que Jesus disse que a palavra de Deus nunca estará nos templos, mas você escolhe. Aqui, nessa casa que supostamente estaria representando Deus, crimes contra terceiros não devem ser proferidos. Cabe a vocês. Eu sinto muito, tá bom? Então é isso. Da próxima vez, pensem realmente em quem vocês vão votar. Pensem, tá bom? Então é isso. Agradeço de coração a todos que assistiram o vídeo até agora. Todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementar junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional e mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site, que está under construction, mas logo deve voltar, que é o casasassombradas.com.br. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.